é a segunda maior região do país. Sua extensão é maior que de alguns países, como por exemplo a Hungria, a Bélgica, a Áustria e a Alemanha. A região também abriga cerca de 20% da população brasileira. Abriga grande parte do Cerrado do Pantanal e da Floresta Amazônica. Nós temos o Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica. É a região de maior produção de grãos e cereais nacionais. Possui as mais lindas cachoeiras do Brasil. Faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia. Em 21 de abril de 1960, Brasília é apresentada a toda a nação como centro das futuras decisões políticas, a cidade da esperança. Até o Papa da época, João XXIII, mandou um recado especial para Brasília em português via rádio. Disse que a nova capital do Brasil é uma pedra milenar na gloriosa história. Do outro lado do mundo, os japoneses publicaram a história de Brasília em seu jornal como o acontecimento do século. Um dia de sol forte, céu azul, 200 mil pessoas na capital, gente de todo o país representando a diversidade cultural brasileira, logo ao lado do Congresso Nacional. Oscar Niemeyer é o arquiteto que projetou o Congresso Nacional. E para ele, a arquitetura de Brasília é mais que uma questão de engenharia. É uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia. Quem visita a capital e vê a arquitetura e os palácios pode gostar ou não deles, mas não vai poder dizer que viu antes coisa parecida, porque a arquitetura é invenção. Às 11h30 do dia 21 de abril de 1960, ocorreu a primeira sessão solene do Congresso Nacional. O Congresso, desde então, abriga toda a diversidade cultural do Brasil, cada pedacinho do país representado por deputados e senadores. A Câmara dos Deputados tem formato de concha virada para cima, como uma antena feita para captar as propostas de toda a nação por meio dos 513 deputados que legislam na casa. O Senado Federal é como uma concha virada para baixo. É lá onde são debatidas as propostas no intuito de filtrar as melhores soluções para o país. Cada forma do Congresso Nacional reflete a cidade planejada. Nas tesourinhas, nos eixos que cruzam Brasília, na forte cultura popular do Distrito Federal. Brasília e o Congresso Nacional merecem parabéns e muitos anos de vida próspera. Parabéns! Olá, turma, tudo bem? Então, agora que vocês já estão fera no assunto de geografia, anota o código da nossa aula de hoje, H26. Nós vamos responder as atividades do livro. Então, no número 1 da página 442, relate características da população da região centro-oeste. A região centro-oeste ela é caracterizada por ser pouco povoada e constituída por brancos, caboclos e indígenas. Número 2. Explique o que cada profissional desenvolve em sua atividade. O boiadeiro, ele cria o gado. Garimpeiro, busca metais e pedras preciosas. Ervateiro, negocia a erva mate e se dedica à colheita e o preparo desse vegetal. E o seringueiro trabalha na extração do látex da seringueira e no preparo da borracha. Número 3. Complete a frase com as palavras do quadro a seguir. Nós temos população, Brasília, povoada e centro-oeste. Então, completa aí direitinho. A região centro-oeste é pouco povoada. No entanto, a construção de Brasília no Distrito Federal contribuiu bastante para o aumento da população regional. Número 4. Pesquise em livros ou na internet a receita de um prato típico da culinária da região centro-oeste. Registre-as em uma folha de papel sulfite, ilustre com fotos, leve para a sua sala de aula e apresente ao professor e colegas. Entregue a folha ao professor para que você e seus colegas montem posteriormente um livro de receitas dos pratos típicos das regiões
brasileiras. Então, como nós estamos ainda em quarentena, infelizmente não podemos nos reunir, o que você vai fazer? Você vai recortar e colar figuras dos pratos típicos da culinária da região Centro-Oeste no seu caderno, tá bom? E quem fizer bem bonito, a tia vai tirar foto e vai postar no grupo para que todo mundo possa ver. Então, capriche, tá bom? Número 5. Marque F para falso e V para verdadeiro. Na região Centro-Oeste, não há desmatamento, pois essa prática é ilegal? Essa frase é falsa. Embora o desmatamento seja ilegal, infelizmente existe. O Pantanal vem sofrendo problemas de diminuição da sua vegetação. Infelizmente, verdadeiro. O cerrado é outro tipo de vegetação da região Centro-Oeste que está diminuindo. Verdadeiro. O reflorestamento está conseguindo repor a vegetação da floresta amazônica. Infelizmente, não, é falso. Na próxima página, 443, você tem aí um texto para ler sobre Brasília. Você sabia que Brasília foi uma cidade planejada? Então, na letra A, você vai responder no seu caderno, tá? Porque o espaço no livro é muito pequenininho. Tá perguntando: você conhece Brasília? Se ainda não, imagine uma viagem turística para a capital do Brasil. Para isso, prepare no caderno uma ficha com todos os dados sobre a capital. Qual foi a data de inauguração da cidade de Brasília? Foi dia 21 de abril de 1960. O nome do presidente que construiu a capital, Brasília, é Juscelino Kubitschek. Qual foi o tempo de duração da construção da cidade? Ela levou 3 anos e meio para ficar pronta, de 1957 a 1960. Característica básica do projeto arquitetônico. A característica básica, se você observar a planta da construção da cidade de Brasília, é que ela é em formato de cruz. Motivo da construção. O que levou à construção de Brasília foi ocupar o interior do país, principalmente a região Centro-Oeste, que até então era pouco habitada, e construir estradas ligando a capital a outras cidades. Transferir a capital da cidade do Rio de Janeiro para outro local devido à necessidade de expansão e crescimento da capital, que não encontrava espaço suficiente onde estava instalada. Antigamente, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Depois foi criada Brasília. Quais foram os resultados da instalação de Brasília? Atraiu pessoas de vários estados para viver na região Centro-Oeste. Novas oportunidades foram criadas para a região, em especial o desenvolvimento da atividade industrial e agrícola, além das atividades de turismo e hotelaria. Então, essa foi a nossa aula de geografia. Façam a atividade de vocês com bastante capricho. Fica ligadinho no vídeo que ainda tem aula de inglês. As estações do ano eu vou apresentar. E comigo você vai aprender. O verão é summer, o inverno é winter. O verão é summer, o inverno é winter. As estações do ano eu vou apresentar. Tem mais 2 pra você conhecer. A primavera é spring, o outono é fall. A primavera é spring, o outono é fall. Summer, winter, summer, winter, spring, fall, spring, fall. Summer, winter, summer, winter, spring, fall, spring, fall. Summer, winter, summer, winter, spring, fall, spring, fall. Summer, winter, summer, winter, spring, fall. Anotem o código da nossa aula de inglês H27.
Essas foram as estações do ano. No seu exercício, você pode colorir as gravuras com bastante capricho. Não esqueça, pinte de blue as roupas que costumamos usar no winter, ou seja, pinte de azul as roupas que costumamos usar no inverno e de red as que podemos usar no summer, ou seja, de vermelho o que podemos usar no verão. Capricha! Beijos!